Bom, pessoal, esse é o chamado vídeo aleatório pelo seguinte. é, Já há alguns anos, depois da Covid, apareceu um tremor essencial, tá? Hoje, por exemplo, que eu fiz muito exercício, ele está mais acentuado. Mais na esquerda, mais à direita também tem um pouco, bem menos. E o que acontece? Eu tinha achado uma cinta lixa 36 nova e depois descobri outra, é a última do lote. Então, todas essas lâminas já tinham sofrido algum nível de modificação. Algumas foram desgastadas para tornar um flat mais, vamos dizer, cortador, né, mais slicer. Mas como eu achei essa outra 0 km e estava sem fazer nada, eu falei, enquanto... Porque fazer o lado direito com a mão direita é fácil, né? Apoia, tal, faz, tal, tranquilo. O lado esquerdo, vocês veem que apoiado não tem tanto tremor. Mas eu falei assim, deixa eu aproveitar. Essa evolução é lenta e tal, mas eu não sei até quando eu consigo controlar a mão esquerda para fazer o desgaste. Então, o que eu fiz? Peguei aquelas lâminas que eu queria tornar mais próximo de full flat verdadeiro. Vocês vejam, esse Ganzo, acho que é F11 ou F111, não sei. Ele é um high flat, né? Mas vejam bem, a parte flat dele agora está flat verdadeiro. É um D2, ele está terminando praticamente em zero. O que vocês estão vendo ali que parece o fio é desbaste de alívio, provavelmente de 7 graus, tá? O de 10 nem dá para ver. Então eu aproveitei para converter todas essas lâminas em full flat verdadeiro. Olha lá, ó. De cara a cara. Esse Queen Cutlery foi quase, tá? Porque eu gosto muito dessa lâmina. Mas olha lá, ó. Também tornei bem próximo de full flat verdadeiro. É o único que está um pouquinho mais distante. O que vocês estão vendo ali como fio é um desbaste de alívio de 5 graus, depois 7,5, depois 10. Tá? Todas elas. Por que eu aproveitei, gente? Porque eu levei na lixadeira o mais próximo possível da borda externa, tá? Sem, obviamente, chegar na borda externa. Cabral, como é que você sabe que você não chegou na borda externa? Esse fio que está nessas lâminas foi o mesmo fio que entrou na lixadeira. Então, se a lixadeira tivesse em algum ponto chegado na borda extrema, esse fio estaria prejudicado, tá? E não é o caso de nenhuma dessas lâminas. E eu comecei com o D2 porque é o que dessas lâminas, o que exigiria mais da cinta lixa. Tá? Eu comecei com esses D2, mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Então, todos estão full flat. O paquímetro a 1 milímetro, gente, entra nesse grupo de lâminas entre 5 e 7,5 milímetros. Tá? Só para comprovar. 5, 6, 6,5 aqui. Então todas estão com boa a muito boa habilidade de corte. Inclusive
esse brother aqui em VG10, que é um clássico moderno, vamos dizer assim. É um canivetinho que eu gosto muito para usar no ambiente dos amigos produtores rurais e tal, ou na roça, porque é o estilo de canivete que está todo mundo acostumado. Então, o pessoal, o que chama atenção é a beleza. O pessoal acha muito bonito e tal, mas o estilo da lâmina é conhecido, reconhecido e confortável para todo mundo, tá? Por isso que eu uso muito nessas regiões. Ele não tem nem clipe. Todos com o mesmo fio, gente. Tá? Todos com o mesmo fio. Um outro China Made, tá? Uma cópia de um Benchmade. Esse provavelmente em 8 cromo, fio bem suave mesmo. Um estilo pica-fundo, ou seja, um chips foot mais tradicional. O meu Endura, tá? Depois eu vou falar sobre esse polimento entre aspas, gente. VG10 também, cortando muito com fio bem mais suave do que o que ele ficou durante décadas. Finalmente chegou num aço bom, tá? Esse Sanremo, eu tenho outro, que é o de Liner Lock talas de VG10 verde. Também transformei. Ele era um full flat bem mais parrudo, com um ligeiro convexo. Aí eu transformei ele em full flat verdadeiro. Olha lá, quase não dá para ver sequer o desbaste de alívio do fio dele, tá? Ficou muito fininho, cortando, que é uma maravilha. Cortando, que é uma maravilha. Esse Hermes Viper também 440C, mais corretamente 9 cromo 18 MOV, transformada em full flat verdadeiro, cortando, que é uma maravilha. Olha lá, full flat verdadeiro. Você pega aqui, ó, o que vocês estão vendo como fio, o desbaste alívio inicial de 5 graus que está visível, tá? Não são lâminas, gente, para você bater em prego, bater em arame, porque elas vão entortar o fio. Todas elas, não importa o aço. Você bater num arame, a não ser que você posicione sobre uma madeira rígida, perfeitamente reto, e vá batendo devagar para ele ir penetrando, ele vai amassar ou entortar o fio. Essa aqui que eu transformei numa pseudo-nesmo de canivete, também com esse, todos estão com o mesmo nível de polimento, tá, gente? Essa aqui era bem convexa. Olha lá, agora a parte do fio foi praticamente zerada e tem uma convexidade aqui em cima para ela cortar melhor ainda. Todos eles o mesmo tipo de fio. Esse aqui é uma maravilha, né? É um 8 cromo da Spyder com Bird, com 61 de dureza, gente. Um fio super, vamos dizer, lisinho, né? Que não arranha quando corta. E também full flat. Esse full flat mesmo, olha lá, ó. Vocês estão vendo lá, é o primeiro desbaste de alívio de 5 graus. Depois tem um de 7,5, depois de um de 10. Então ele é praticamente invisível. Aqui uma cima 1, né? Também, você pega aqui, tá fininha. Olha lá. Paquim travado a 1 milímetro, entre 5, 5,5, 6. Então, quer dizer,
para fatiar, gente, uma beleza. Não é faca para você bater em osso. Ela era originalmente, hoje não mais. Ela é uma faca para cortar. E todos eles, gente, foram feitos numa cinta lixa 36. Obviamente que ela inicia zero, à medida que vai desbastando, ela vai perdendo o corte. E esse nível de polimento, entre aspas, que vocês estão vendo, você pode passar a unha, dá para ver algum padrão de riscamento, mas você não sente na unha, tá? Todos eles, depois que a cinta lixa ficou desgastada, cega, entre aspas, aí foi polido, só nem com o peso da lâmina, indo e vindo com o dedo aqui para sentir a temperatura. Então eu podia ficar um bom tempo ali, indo e vindo na cinta lixa, indo e vindo na cinta lixa, para polir, entre aspas. Olha aquilo que eu falei do tom mais alaranjado do D2 comparando com outros aços. Ele dá um tom meio dourado. Então, gente, todos estão com o mesmo nível de polimento, que é uma cinta lixa 36, desgastada. E como é que eu fiz? Por último, quando ela já tinha passado todos, eu voltei essa lâmina e fui chegando ainda mais, fui diminuindo a espessura aqui em cima, chegando ainda mais próximo do fio para desgastar o máximo possível dela, que já estava desgastada, tá? Para aí poder polir, entre aspas, os outros. Cabral, você não pode usar uma lixa 150 ou 200 para dar um polimento real, legal nisso aí? Posso, gente, mas como eu falei, um dia desse eu posso até decidir fazer isso, mas dá um trabalho, né, nessa lixadeirinha que nem meia boca é que eu tenho. Para trocar a lixa nem é trabalho, né? Mas ajustar ela nos roletes, sem ela correr para um lado e para o outro, isso é que dá trabalho. Mas eu descobri um macetinho agora que me facilita um pouco, mas mesmo assim ainda dá muito trabalho. Então, eventualmente pode ser que eu pegue uma lixa 150 ou 220, desgaste ela com um facão, alguma coisa para deixar ela mais cega, e aí sim, aí ela vai dar um nível de polimento que vai chegar próximo ao espelhado, tá? Agora, quando eu vou fazer, e se vou realmente fazer, eu não sei, tá? Porque esse nível de polimento me atende. Olha lá, eu passo a unha, não sinto bump nenhum, né? Olhando assim, eu consigo ver um resquício de estrias da lixa, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver esse resquício de estrias. Mas você pode passar a unha lá, pode passar a unha que você não sente as costelas de boi ali, você não sente os bumpzinhos, tá? Então é um nível de polimento que me atende, me permite cortar de um tudo, sem maiores esforços. Essas lâminas, inclusive, gente, eu sequer passei no strop com óxido de cromo para quebrar qualquer resquício de estrias de lixamento que tem ali. Vou fazer isso eu vou fazer com certeza, porque o strop fica na minha frente ali no computador. Então, entre um vídeo, um texto e outro e tal, ouvindo um vídeo e coisa, eu vou lá e dou umas passadinhas, melhora ainda mais essa suavidade que elas agora têm para passar pelos meios que forem cortados. Então esse vídeo é só para mostrar para os amigos que não existe essa dificuldade toda, requer experiência, tá, gente? Isso eu não vou negar. Não vou dizer que você de primeira vai pegar uma lixadeirinha meia boca igual a minha Schultz, vai chegar lá e vai fazer esse serviço. Porque a lixa é meio solta. Eu mesmo fazendo, principalmente com a mão esquerda, como ela é um pouquinho solta na mesa que ela passa, principalmente a borda esquerda é um pouco mais solta, de vez em quando ela come um pouquinho mais perto do fio. Então deixa eu ver aqui.
Ah, não, aqui não tem. Vamos ver de cá. Aqui, ó. Ela come um pouquinho mais perto do fio, então dá um pouquinho essa, que ela tem quase como se fosse uma pequena orelha, tá? Então, às vezes, no passar, dá essa diferença. Aqui é menos, mas também tem uma ligeira diferença, tá? Nada que me incomode ou que atrapalhe fazer o fio ou qualquer coisa. E uma coisa importante frisar: em momento algum houve qualquer descoloração do aço. Ele não ficou amarelo, ele não ficou amarronzado, ele não ficou escurecido, tá? Então, em momento algum, em nenhuma das lâminas, houve o, vamos dizer, problema na têmpera. Aqui, ó, aqui é a ponta mais perto da espinha, onde a orelha pegou, tá? Aqui, ó, tem uma ligeira falhazinha no desbaste, está um pouquinho mais desbastado por causa da orelha da cinta lixa. Isso me incomoda nem um pouco. Isso atrapalha a lâmina? Gente, para corte, não. Agora, se você quiser impacto, essa região ali está um tiquinho mais fragilizada do que o resto do fio. Por quê? Porque a orelha da lixa deixou aqui um tiquinho mais fino. Para as minhas lâminas que são para o meu uso, não fazem a menor diferença. Agora, como eu falei, todas essas lâminas agora, gente, são para cortar e cortar bem. Não são para impacto, não são para forçar osso, nem mesmo osso de galinha. Dá para forçar? Se for frango de granja, dá, não tem problema. Se eu tentar fazer isso em osso de galinha da roça, vai entortar a maioria, e uma ou outra, por exemplo, em D2 e coisa, pode quebrar a região do fio, tá? Não é nem o microdente, é na região do desbaste de alívio, de tão fina que estão essas lâminas. Mas como eu falei, são lâminas para o meu uso. Eu sei como usar, eu sei como cortar, eu sei como fatiar, eu sei o limite das lâminas, até onde eu posso chegar. Então, nunca tiveram problemas outras lâminas que eu tenho, que são full flat verdadeiro. Agora, uma coisa é verdade, gente. Todas elas estão cortando o que é um sonho. Cortar tomate, qualquer coisa. Você percebe, cebola, você percebe nitidamente que mesmo essas lâminas de maior espessura no dorso, 3,3, 3,4, 4 milímetros às vezes, passam fácil pela cebola. Eu diria que algumas delas bem mais fácil do que, por exemplo, minhas facas chefe de cozinha. Porque essas não estão 100% zerado o flat. Essas lâminas estão. Então, com esse nível só de polimento, se elas estivessem mais polidas, passariam ainda mais fácil. Então, elas, a maioria das coisas, elas cortam até um pouco melhor que as minhas facas chefe. A Cabral corta melhor do que sua Victorinox de desossa? Não, gente, porque a Victorinox de desossa é uma lâmina de pouca espessura total no dorso e que tem uma geometria muito boa e um polimento excelente. Então ela passa fácil pelo alimento, mas aí é o conjunto todo. Elas não estão ou não são full flat 100% verdadeiro, como a quase totalidade dessas lâminas que eu acabei de mostrar, mas como a geometria geral é fina, elas cortam muitíssimo bem, tá? Comparar essas lâminas com elas não seria justo, porque as espessuras máximas são muito diferentes, tá? Mas se essas lâminas, uma dessas pelo menos, tivesse a espessura de uma Victorinox com a geometria que ela está hoje, elas cortariam melhor, tá? Porque
A quase totalidade delas está full flat verdadeiro. E isso faz uma boa diferença na hora de descer pelos materiais que você está cortando. Tá ok? Era só para mostrar o que o tempo ocioso e você tendo o material te permite fazer. Tá? Eu ainda estou na folga do carnaval, hoje é o domingo pós-carnaval. Tá? Esse vídeo vai sair hoje ainda, mais à noite. Mas assim, achei outra cinta lixa zero. Pode ser, eu fiquei até entusiasmado, pode ser que eu mande fazer mais um conjunto de 3 cintas lixas 36 e provavelmente umas 3 150 ou 220 para polir ainda mais. Porque ainda tem algumas lâminas que eu posso fazer essas modificações, né? Ou melhorar ainda mais a habilidade de corte que elas já têm hoje, tá? Mas isso nem sei se vai ser por essas semanas ou se eu vou realmente fazer. Eu devo fazer porque eu vi que ainda dá para fazer muita coisa sem o tremor essencial atrapalhar muito. Olha lá, ó. Se eu tocar, fica tranquilo. Se eu abrir, olha lá, o dedão começa a mostrar algum tremor. Agora que eu estou mais descansado, que eu estava lavando o quintal, e começou a chover agora também. É uma beleza isso, né? Você faz o serviço, aí vem a chuva para complementar o seu serviço. Mas olha lá, se eu abrir os dedos, aí sim, ó. Olha o que acontece. Tá? A direita não, a direita é bem mais tranquila. Tem ainda, eu consigo perceber um micro movimento, mas é bem mais tranquilo que a esquerda. Talvez seja porque a direita é meu lado forte, é o que eu mais mexo, então o cérebro não fica tão afetado. Mas isso é um presente que a Covid me deixou, né? Porque não tem histórico na família e o tremor essencial normalmente ele tende a ser familiar. Meu pai não tinha, meus avós, pelo que eu me lembro, nenhum tinha. Meus tios, acho que nenhum deles tem, com exceção de alguns primos que têm disritmia, que dá mesmo quando meu primo tinha 15 anos, ele tinha um tremor bem mais acentuado que isso aqui. Pra vocês terem uma ideia, ele não conseguia pegar uma xícara de água, por exemplo, faltando um dedo para a borda, senão entornava. Tá? Mas isso é questão de disritmia, não é tremor essencial. No meu caso, é tremor essencial e eu ganhei após a Covid. Tá? Não tem o que fazer, você pode tomar medicações bradicárdicas e tal, que se você precisar fazer uma tarefa que exija maior precisão e tal, elas vão te diminuir isso, tá? Mas é só enquanto você estiver sobre o uso da medicação. Eu não vou fazer uso de medicação para isso. Então, por enquanto, não me atrapalha, a não ser, por exemplo, se eu tiver mais cansado de algum exercício, se eu for pegar uma xícara de água com a mão esquerda, aí é divertido, porque se tiver mais cheia, se eu não aparar com a direita, entorna um bocado. Mas não me atrapalhou em nada fazer esses desbastes, tá? Então estou aproveitando e daí vamos ver se mais para frente eu mandar fazer novas cintas lixas. Se eu fizer alguma modificação, eu acabo mostrando por aqui. Como eu sempre faço, qualquer modificação eu mostro para os amigos a nível de curiosidade. Só para os amigos saberem o que é possível se fazer. Ou seja, comprando lâmina industrial, você pode ter lâminas com excelente habilidade de corte, desde que você as modifique. Não é para todo mundo, é só para quem tem o mínimo de equipamento possível ou quem tem muita coragem para encarar uma pedra diamantada, carborundo. Eu nem digo a laranja, a carborundo é mais eficiente para isso, para fazer um desbaste total na lâmina, tá? Porque realmente dá um trabalho do cão, gente. Na cinta lixa eu faço isso assim. Cada lâmina dessa, com a cinta lixa 36 nova, questão de 3, 4 minutos.
não mais do que isso. Uma lixinha que tem esse diâmetro aqui, não mais do que isso, tá? Então, quer dizer, e aço temperado, nós não estamos falando de aço doce, não, nós estamos falando de aço temperado, tá, gente? E normalmente com durezas aí, todas que eu mexi hoje, durezas acima de 58 RC. D2, o Ganso, por exemplo, 62, 63. O meu clone do Military, 60, 61. Então nós estamos falando de coisa mais resistente à abrasão. E é relativamente fácil para uma lixa de grão bom e nova. Eu não me lembro se essa lixa que eu mandei fazer é Trisax ou um outro, um equivalente chinês. Acho que é um equivalente chinês. Muito boa, desgasta rápido, tá? Mas é muito boa. Então, é isso, gente. Era mais uma curiosidade para os amigos verem que é possível modificação, desde que a pessoa tenha equipamento, tenha boa vontade e tenha um pouco de experiência. Porque se você errar o tempo da passada ou a pressão, você queima o aço, tá? Ah, Cabral, tá perdida a lâmina? Na maioria das vezes, não. A não ser que você seja um Hulk em cima da lâmina na lixadeira. Aí a queimadura não vai ser só superficial, o destempero não vai ser só superficial, vai ser mais profundo na lâmina. E outra coisa, não se enganem não, a descoloração é só superficial, é uma oxidação pela temperatura, mas o destempero é mais profundo, tá? Então é por isso que você não pode errar, e se você quiser fazer, você tem que treinar muito em lâminas baratinhas, vagabundas e tal, para você pegar o ritmo da pressão para cada lâmina. Por exemplo, o D2 numa lâmina espessa, ele aceita mais pressão, porque o calor dissipa na massa do aço. Mas a hora que vai chegando perto do fio, não. Aí você tem que tirar o pé. E o ritmo da passada, você não pode passar muito lento, senão você queima o aço, tá? Então tem um ritmo de passada, e quanto mais vai aproximando do fio, mais rápido tem que ser esse ritmo, para não queimar a região do fio, tá ok? Isso você só vai aprender fazendo e com experiência. Não tem como ficar dando dica de qual peso, quantas gramas e tal, qual a velocidade para passar polegada. Não existe isso, gente. Você só aprende fazendo, não tem outro jeito. Requer experiência, infelizmente é assim. Teoria você pode dar o tanto que você quiser. Se a pessoa não tiver experiência, vai sempre fazer besteira nas primeiras vezes, como todo mundo sempre fez, qualquer cuteleiro, faz besteira nas primeiras vezes, até você entender o ritmo da passada, a pressão, aí a coisa fica bem mais fácil, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.